Eu falo em nome de Walter de Souza Braga Neto, um homem que prestou 42 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro, sem qualquer mancha, sem qualquer mácula, sem qualquer apontamento na sua vida. É um homem de reputação ilibada. E eu quero dizer a Vossa Excelência, com o máximo respeito ao eminente Procurador-Geral da República, que a denúncia que foi apresentada contra o general não irá manchar a sua reputação. Eu ouvi atentamente a fala do Procurador-Geral da República. Ele não apontou uma única fala, uma única frase que imputasse alguma coisa, individualizasse alguma conduta criminosa contra o general Braga Neto. E não fez não por inépcia do Ministério Público, mas não fez porque não tem absolutamente nada. Eu quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não teve qualquer participação, qualquer relação com os fatos de 8 de janeiro. O colaborador Cid, que mente, e mente muito, apresenta um vídeo naquela oportunidade para falar o link do general Braga Neto com os manifestantes do quartéis. Esse vídeo era de outra coisa. Esse vídeo era de um encontro no Palácio da Alvorada com 6 pessoas, não tinha nenhuma relação com as manifestações do quartéis. Isso ficou, evidentemente, depois até a própria denúncia faz esse reparo. Quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não participou da elaboração de qualquer plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito, que atentasse contra a vida de um presidente da República, de um vice-presidente da República e do eminente relator. Braga Neto é inocente. A defesa pede, evidentemente, a rejeição da denúncia. Mas caso ela seja recebida hoje, nesta tarde, a defesa não tem dúvida que durante a instrução criminal, com a oitiva das testemunhas de acusação, com as testemunhas de defesa e com os esclarecimentos de Braga Neto, porque, eminente ministro Flávio Dino, Vossa Excelência acha razoável que, num caso dessa magnitude, a polícia não queira ouvir, não quis ouvir o general Braga Neto, que o Ministério Público não quis ouvir o general Braga Neto? Não me parece razoável isso. Não me parece razoável. Parece que a polícia já tinha uma narrativa e pronto. Para que ouvir a defesa? Para que ouvir o general Braga Neto? E eu quero dizer a Vossa Excelência, corroborando até o que o meu querido amigo Celso Villard falou, a defesa não está na mesma situação que a acusação. A defesa está com os olhos cobertos. A defesa está com a sua atuação cerceada, ministro Falandini. E esse cerceamento não foi praticado pelo eminente relator. Não foi. Isso precisa ser dito da tribuna. A forma pulverizada como a Polícia Federal comandou as investigações, eminente ministra Carmen Lúcia, ela despejou nesse processo mais de 115 mil páginas. Nós estamos falando com 2.000 gigabytes de documentos. Nós estamos falando, quando foi oferecida a denúncia, de 15 procedimentos relacionados com a peça exordial. Isso foi feito de maneira organizada? Evidentemente que não. Ela foi despejada de uma forma que a defesa não teve a menor condição de analisar o que foi produzido. Este caso, eminente presidente Zanin, nós temos os melhores momentos separados pela polícia, com a anuência do Ministério Público, mas não foi dado acesso à defesa para que ela também selecionasse os seus melhores momentos. Não, a defesa não precisa ter os melhores momentos. A polícia vai, despeja, é o documento dump, e a defesa não teve acesso. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone, o acesso às mensagens do telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como. Não me parece razoável que essa defesa tivesse acesso ao conteúdo do celular. Não teve. A Operação Tempos Evitados não tem o relatório do que foi apreendido com o meu cliente. Portanto, a defesa está, sim, sem o direito de poder selecionar os seus melhores momentos. E num caso dessa magnitude, que muitos dizem que é o julgamento mais importante do Supremo Tribunal Federal, não pode ter nenhuma mácula, não pode ter nenhuma mancha. A defesa tem que ter acesso a tudo. A Constituição diz isso. E uma última questão do cerceamento de defesa, que nós mencionamos na nossa peça, é nós pedimos acesso integral ao procedimento da colaboração premiada na Procuradoria-Geral da República. O eminente relator entendeu que não era o caso de nós termos acesso, nós divergimos desse entendimento, respeitamos, mas divergimos, entendemos que a defesa tem que ter acesso a tudo. E a colaboração premiada
do coronel Mauro Cid. Ela não pode ficar em pé. Ela não pode ficar em pé. Evidentemente que é por isso que o eminente advogado que usou a tribuna aqui para fazer a sua defesa não se alongou. Essa delação não fica em pé. Essa delação, ela não diz a verdade. Ela tem que ser anulada por 4 motivos. O primeiro, que é um acordo celebrado entre polícia e colaborador, sem anuência do Ministério Público. Sem anuência do Ministério Público. Então, o PGR foi contrário à celebração desse acordo. Mas o eminente relator entendeu que era caso, sim, de homologar este acordo. Há um julgado do plenário do Supremo Tribunal Federal que pontua a relevância, a importância da anuência do Ministério Público no acordo de colaboração premiada. Posso continuar? Pois não, doutor José Luiz. Celebrado entre a Polícia Judiciária e o colaborador. Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, presidente Zanin, é a voluntariedade. Neste caso, não existiu a voluntariedade. E quem diz isso? O delator. O delator disse que não, que foi coagido. O delator disse que foi coagido pela Polícia Federal. Isso está nos autos. A revista Veja Online, ela publicou diálogos feitos com o colaborador, e eu peço vênia para ler uns trechos. Eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. PET 11767, peça 85. Não vai adiantar, não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ontem. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiu. Que a minha versão não é verdadeira. Que não podia ter sido assim. Que eu estava mentindo. PET 11767, peça 86. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. Eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. PET 11767, peça 88. Cadê a voluntariedade? Cadê a voluntariedade? Ele mentiu. Ele foi induzido pela Polícia Federal. O eminente relator designa uma audiência e designa um magistrado, um juiz instrutor, para presidir essa audiência. E nesta audiência, ministro Flávio Dino, ele ratifica que foi coagido. E num ponto exatamente que atinge o nosso cliente, o general Braga Neto. Olha o que diz o senhor colaborador quando inquirido pelo juiz instrutor. Por exemplo, eu não vou lembrar de tudo, mas, por exemplo, ele disse que teve uma reunião que aconteceu na casa de fulano de tal. Aí ele queria saber o motivo da reunião. Eu falei, não, o motivo da reunião era um encontro de amigos, né? O fulano de tal estava na cidade e quis cumprimentar o general. Mauro Cid, ele prossegue nesse relato, dizendo que os policiais falavam para ele, aí não, mas não pode ser só isso. Pô, mas peraí, não é possível que um general... E concluiu, ministro Flávio Dino. Então, eles tinham uma outra linha argumentativa, né, do que eles estavam investigando. E a linha que eu estava trazendo na minha versão dos fatos era outra. PET 11767. Ou seja, a Polícia Federal queria que ele incriminasse quem? O meu cliente. Quem diz isso? O colaborador. Cadê a voluntariedade? Ao término dessa audiência, foi decretada de ofício a prisão do colaborador. Terceiro motivo, é mentiroso. Com perdão de expressão, é mentiroso. Prestou 9 depoimentos e não fala absolutamente nada do general Braga Neto. Quando estava com o risco de perder o seu acordo, aí sim, ele fala um detalhe, ministro Flávio Dino, que é simples, ministro Fux, é o financiamento do plano. Quer dizer que ele presta 9 depoimentos, esquece de falar um detalhe que me parece que é fundamental, que é a entrega do dinheiro, ministra Carmen Lúcia. E ele esqueceu de falar. Por que ele esqueceu? Porque ele é mentiroso. Ele mente. Ele joga isso na reputação de um homem de 42 anos de serviço prestado ao Exército Brasileiro com uma tranquilidade. Portanto, esse é o terceiro fundamento que a defesa, de fato, colocou nas suas razões e no seu memorial para que seja anulada essa colaboração. E o quarto e último fundamento, com a máxima vênia ao eminente relator, que sempre vou render minhas homenagens a ele, é a participação de Sua Excelência na audiência com o Mauro Cid. A defesa entende que cabe ao Poder Judiciário, nessa questão, apenas analisar a regularidade e a voluntariedade, entende a defesa que não é o caso do Poder Judiciário ter uma manifestação mais efetiva. Presidente Zanin, registro aqui que é sempre uma honra estar com Vossa Excelência, reencontrá-lo agora, sentado no Supremo Tribunal Federal e presidindo
esta coluna da turma, Vossa Excelência sabe o respeito e a admiração que tenho pelo senhor. A defesa pede que seja reconhecida a nulidade do feito a partir do momento da nossa intimação pelo cerceamento de defesa, porque a defesa não teve a chance de ter o acesso ao material bruto, ela não teve a chance de apresentar os seus melhores momentos, como teve a acusação com a anuência do Ministério Público. A defesa pede, num segundo momento, a rejeição da peça exordial, porque ela é baseada, sim, no acordo de colaboração premiada viciado, com todas as questões que eu coloquei aqui, um acordo de colaboração premiada com o máximo respeito, eminente ministra Carmen Lúcia, mentiroso. E o último fundamento da rejeição é porque não há, na peça exordial, uma única conduta descrita pelo Ministério Público. E, repito, não há, porque o general Braga Neto não praticou qualquer conduta criminosa. Eram essas as questões que eu gostaria de colocar dessa tribuna, renovando a Vossa Excelência, a todos os ministros integrantes dessa coluna da primeira turma, e da eminente ministra Carmen Lúcia, porque eu tenho profundo respeito e carinho. Mais uma vez, presidente, muito obrigado pela atenção.